Olá, seja muito bem-vindo. Camarote 21 no ar, aqui dos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha. Começa essa revista semanal sobre a cena cultural e artística da Europa, hoje com uma edição dedicada inteiramente à arte urbana. Nós vamos à galeria de street art mais longa do mundo, o metrô de Estocolmo. Artista alemão cria grafites limpando monumentos com uma lava-jato. E fachadas de ponto cruz enfeitam as ruas da Espanha. A galeria de arte urbana mais longa do mundo fica embaixo da terra e na Suécia, com 110 quilômetros e 94 estações coloridas. A rede de metrô de Estocolmo é um espetáculo ao mesmo tempo impressionante e cotidiano. Em Estocolmo, andar de metrô é muito mais do que ir de um lugar a outro. Na capital sueca, 94 das 100 estações estão repletas de arte. Com uma malha ferroviária de 110 quilômetros, o metrô de Estocolmo é considerado a galeria de arte mais longa do mundo. Você entra no metrô e sente que está num mundo diferente. É o que deixa o lugar bonito e especial. Eu acho que deveria ter mais arte espalhada por aí. Muito legal, costumava ficar andando por ele para ver tudo. Gosto muito. De qualquer entrada do metrô é possível explorar o labirinto artístico. O preço do bilhete varia. Um ticket de 75 minutos pode custar o equivalente a cerca de R$14. As estações têm estilos bem variados. A estação Torildsplan, por exemplo, lembra os jogos de computador dos anos 80 e foi projetada por Lars Arrhenius. Quando eu vi esse espaço, logo pensei que seria perfeito para fazer algo com o visual de um jogo de fliperama. Por causa das escadas, do elevador, essa parte central. Tudo aqui lembra jogos antigos como Space Invaders, Pac-Man, Super Mario. Space Invaders, Pac-Man, Mario Brothers. Espalhar arte pelos metrôs é uma tradição de longa data em Estocolmo. Começou no final dos anos 50, quando a cena cultural passou a reivindicar mais arte no espaço público. E assim, obras de arte das últimas 6 décadas se acumularam pela rede subterrânea da cidade. A ideia era democratizar a arte, fazer com que ela fosse vivida no cotidiano. E o metrô é um lugar incrível para isso, porque você vê a arte por onde você for. Não é preciso visitar um museu ou uma galeria de arte. É possível ver arte simplesmente pegando o metrô. Uma curiosidade do metrô de Estocolmo são as estações que parecem cavernas. Isso porque algumas datam dos anos 70, época em que as estações eram construídas no subsolo rochoso. Característica que serviu de inspiração, claro, como aqui na estação Stadium. A obra de arte foi projetada pelo sueco Eno Halleck em 1973. O artista sempre foi fascinado pelo colorido do céu e pelas cores do arco-íris. A Stadium foi a primeira estação de metrô com forma de caverna. Pensando na mensagem que ela transmitia, achamos que as pessoas poderiam ficar com medo. Por isso, pintamos de azul claro, como o céu. O céu, embaixo da terra. Tem até mesmo turistas que visitam Estocolmo especialmente por causa das estações de metrô. Durante o verão europeu, a cidade oferece visitas guiadas. Marie Andersson é especialista quando o assunto é o subterrâneo de Estocolmo.
Gosto muito de arte no espaço público porque normalmente tem grandes proporções. Principalmente no metrô. Como as estações são amplas, você sente a arte no corpo. Não é algo que você simplesmente observe com os olhos, você sente com o corpo todo. Você tem que andar por aí para ver os diferentes ângulos e detalhes. Isso é o diferente. Em Estocolmo, a viagem cotidiana de metrô é uma experiência artística. Colorir o cotidiano com momentos de apreciação artística. Essa é também a inspiração do duo Ella e Peter. A dupla cobre o cinza do concreto com camadas de tinta e inspiração, criando o que eles chamam de gigantes adormecidos. Andar pelas ruas de Saint-Étienne, na França, é se deparar com os gigantes adormecidos pela cidade. Obra da dupla de artistas Ella e Peter. O casal resolveu dar mais colorido à cidade industrial francesa. A arte deles também critica o sistema. Os personagens representam a parte mais vulnerável da sociedade. Muitas vezes, Ella e Peter recebem apoio financeiro do município, o que permite que a dupla viva dos projetos. Esse é o nosso ponto de vista sobre a sociedade. Imagino que as pessoas estejam cheias da situação atual porque se sentem sufocadas. A nossa arte é uma metáfora para isso. A cidade de Saint-Étienne já foi um centro de mineração de carvão, mas desde que a última mina foi fechada no início dos anos 70, muitos moradores lutam contra o declínio social. Algo que Ella e Peter também buscam retratar em suas obras. As figuras são desenhadas primeiro no papel e depois levadas para o local onde serão coladas. Já as obras de grandes dimensões são pintadas diretamente nos muros ou fachadas. A escolha do tema também depende do espaço disponível. Amamos desenhar. Todo lugar é uma boa plataforma. Não importa se é um lugar fechado ou aberto, tanto faz. Só queremos pintar. Eles vivem em busca constante por novas telas. E quando as encontram, não pedem permissão oficial. A dimensão dos murais não tem limites. Ella e Peter já viajaram o mundo para exibir os gigantes adormecidos. Um dos trabalhos mais desafiadores até hoje foi em uma represa abandonada, próxima a Saint-Étienne. Um dia alguém nos disse, parece que há uma represa abandonada próxima daqui, mas não sei exatamente a localização. Então decidimos procurar o lugar porque parecia interessante. Fomos até o órgão público dessa pequena cidade e perguntamos se poderíamos pintar a represa. Eles nos disseram que sim, que poderia ser tão bom para eles quanto para nós ter um desenho no local. Começamos a planejar, mas no fim saiu bem caro. Mesmo assim, o projeto foi finalizado e o gigante adormecido na represa agora faz parte da paisagem da região. Enquanto a maioria dos artistas precisa adicionar camadas de tinta à paisagem urbana, um artista em particular faz o contrário. O alemão Klaus Dauven é especialista em grafite reverso. Com uma lavadora de alta pressão, ele cria imagens gigantes removendo a sujeira de muros e monumentos. Um jeito super inspirado de passar as cidades a limpo. Sète, no sul da França. O muro do porto da cidade se transforma em tela para os grafites reversos de Klaus Dauven.
Desenhos que surgem com a limpeza das paredes. Gosto de trabalhar ao ar livre e de todos os desafios que isso inclui. Sempre me questionam se me incomodo com a fugacidade deste trabalho. Mas acho muito interessante que o trabalho não é eterno, é temporal. Com isso ele se torna mais expressivo, conta coisas sobre a vida. A ferramenta principal do artista é uma lavadora de alta pressão. A velocidade do jato d'água é calibrada para que a estrutura da parede não seja danificada. Klaus Dalven e o técnico de limpeza Nick Hayden trabalham juntos há vários anos. A água usada pela máquina vem do mar Mediterrâneo. O interessante é como é possível obter efeitos tão geniais usando apenas água. Apenas limpando os musgos já se formam esses contornos claros do rosto e as expressões da figura. É incrível. Para reproduzir as formas, a dupla usa esses moldes vazados de madeira. Neste projeto, 13 retratos serão gravados na parede do porto. Rostos de pessoas que viveram em Sète. Eu comprei livros, álbuns com fotos antigas de Sète, e escolhi os rostos mais expressivos. Não queria retratar celebridades, mas rostos com histórias, rostos realmente expressivos. Esse foi o único critério. Escolhi homens, mulheres e crianças, uma amostra da sociedade. Em Sète fica um dos principais portos de pesca da costa mediterrânea francesa. O marco da cidade é o muro do porto Le Môle Saint-Louis, com 650 metros de comprimento e quase 3 de altura. O Le Môle, como os franceses dizem, o muro do porto, foi o primeiro projeto de construção que transformou Sète em uma cidade. Ou seja, o porto, construído há 350 anos, deu origem a esta cidade. Esse foi também o pano de fundo do meu trabalho. O alemão estudou arte e é professor. O tempo livre ele dedica ao grafite reverso. Desde 2007, trabalha em parceria com a empresa alemã Kärcher. O primeiro grande projeto em conjunto foi a barragem Olafstalsperre, na Alemanha. A obra se chama Wildwechsel e tem 8.000 metros quadrados. Em 2008 foi a vez de flores gigantes no Japão. Em 2012, um tigre na Coreia do Sul. Para mim, o grafite reverso é a forma de arte perfeita. Sempre fui fascinado pelos grandes formatos. Agora eu posso viver esse sonho em represas, telas maiores do que estas não existem. Com quase 4 décadas de experiência na limpeza de monumentos, a empresa patrocina projetos de manutenção do patrimônio cultural mundo afora. Uma das ações mais espetaculares foi em 2005, quando o famoso Monte Rushmore, nos Estados Unidos, tomou um banho. E quando o Cristo Redentor ganhou um novo brilho. Ou quando a sujeira foi removida do monumento armínio, na Alemanha. A empresa já limpou gratuitamente mais de 140 atrações em todo o mundo. Após 3 dias de trabalho, a obra de Klaus Dalven está pronta. O muro do porto de Sète é provavelmente a galeria ao ar livre mais longa no sul da França, por enquanto. Isso depende de 3 fatores: a inclinação da parede, a direção dela e o clima. Como ela está voltada para o norte, isso é um pré-requisito ideal para que as imagens se conservem por pelo menos uns 5 anos. As pessoas. Esse é o nome do mural em homenagem aos habitantes de Sète. Embora o grafite reverso desapareça com o tempo, ele ficará na memória da cidade. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí que logo logo tem mais arte urbana aqui no Camarote 21. Camarote 21 de volta com uma edição dedicada à street art. E um trabalho super bacana e surpreendente são os murais da espanhola Raquel Rodrigo. Ela colore fachadas com telas bordadas em ponto cruz. De longe, esta casa em Estavayer-le-Lac, na Suíça, parece estar coberta de flores, mas um olhar mais próximo revela que, na verdade, se trata de rosas de ponto cruz bordadas sobre uma malha de arame. A ideia é da espanhola Raquel Rodrigo.
O painel foi feito no ateliê da artista em Madrid com a ajuda de 4 assistentes e levou 20 dias para ficar pronto. Em geral, associam a técnica de ponto cruz às senhoras mais velhas, que bordam lençóis e toalhas. Mas eu quero levar esse trabalho manual para fora das casas, para as ruas. Quero dar uma imagem mais fresca a esse tipo de trabalho, criando arte de rua com ponto cruz. A obra, com um total de 30 metros quadrados, é formada por 8 telas, cada uma bordada a 4 mãos. O desenho foi projetado por Raquel no computador. Primeiro eu recebo uma foto da fachada da casa e as medidas. Então eu penso sobre como posso dispor as telas entre as janelas. Assim que decido isso, edito as partes da imagem individualmente no Photoshop e experimento diferentes composições. É um jogo com pixels. Depois de concluir a Faculdade de Artes, Raquel trabalhou como cenógrafa e decoradora de interiores. Em 2011, ela usou a técnica de ponto cruz pela primeira vez em uma fachada. Desde então, essa se tornou a sua marca registrada. O trabalho dela pode ser encontrado em hotéis, restaurantes, lojas, além de residências espalhadas pela Espanha. Até agora, o maior projeto de ponto cruz da artista foi uma área de 77 metros quadrados para a campanha publicitária de uma cervejaria espanhola. O tempo de vida da arte dela varia conforme o clima. Em geral, as cordas costumam resistir por no máximo 5 anos. Este trabajo está hecho desde hace 2 años. Esta obra eu fiz há 2 anos. Com o sol forte de Valência, as cores foram desbotando, claro. Porém, o material em si está intacto. Para transportar o trabalho até a Suíça, Raquel enrolou a malha de arame como um tapete, que foi desabrochar na fachada em Estavayer-le-Lac. E nós seguimos na Espanha. Julio Anaya é pintor e apaixonado pela obra dos antigos mestres. Ele estudou os clássicos a fundo e se especializou em reproduzir os ícones da história da arte. Mas um dia cansou das telas convencionais e resolveu trocá-las pelos muros da Andaluzia. Quando Caspar David Friedrich pintou a tela Dois Homens Contemplando a Lua, em 1819, provavelmente não imaginava que 200 anos depois uma cópia da sua pintura iria colorir um muro no sul da Espanha. O que está dando mais trabalho é o céu. Tenho que fazer uma transição muito sutil para que se entenda que é o céu. Se não consigo fazer a transição do mais claro para o mais escuro, não dá para entender muito bem a imagem. Julio Anaya vive e trabalha em Málaga e é especialista em copiar quadros de antigos mestres como Monet, Rembrandt e Gauguin. O artista espanhol pinta diretamente sobre muros de lugares remotos ou abandonados. No porto de Málaga, esta obra de Emílio Ocon e Rivas se transforma numa janela para o mar. Eu costumava trabalhar no meu ateliê até que um dia um amigo grafiteiro me convidou para fazer arte de rua com ele. Foi assim que comecei a pintar no espaço urbano. E como não faço grafite, pinto as telas que faria no ateliê. Gostei tanto dessa relação da obra de arte com o entorno que decidi continuar. Cada pintura leva cerca de 6 horas para ficar pronta. 4 só para fazer a moldura. Usando uma técnica de sobreposição de cores e sombras, a imagem parece tridimensional. Dois Homens Contemplando a Lua, de Caspar David Friedrich, é uma das obras mais representativas do romantismo alemão. Depois de pronto, a imagem vai para as mídias sociais de Julio.
Na cena da pintura, duas pessoas próximas a uma árvore observam a lua. Achei pertinente fazer aqui porque ao fundo dá para ver uma colina com árvores, oliveiras no caso, que são muito características desta região. Mas achar as obras de Julio não é tão fácil assim. Os locais de exposição estão espalhados sempre em algum lugar no meio do nada. A ideia de Julio é reinterpretar pinturas centenárias. Assim, a jovem adormecida de Johannes Vermeer foi parar próxima a uma rodovia. Tenho interesse na relação entre o espaço abandonado e a obra de arte, um objeto de grande valor. Essa descontextualização, ou seja, tirar a obra de um lugar que a protege e a perpetua, como um museu, e colocá-la em um local completamente diferente, isso me interessa muito. Uma descontextualização que tem agradado o mundo da arte. Recentemente, Julio foi convidado para uma exposição em Chemnitz, na Alemanha, onde reproduziu 5 obras de arte em prédios abandonados. Entre elas, quadros de Caspar David Friedrich e Edgar Degas. Julio estudou na Academia de Artes de Málaga, mas ele não faz criações próprias. Desde a infância, prefere mergulhar no mundo dos grandes pintores dos séculos passados. Já aos 6 anos de idade, participou de uma academia de artes para crianças. Um dos professores da época o inspira até hoje. Ele me deu um presente e na caixa escreveu: "As cores são sons que não podemos ouvir, e sons são cores que não podemos ver. Julio, faça música com a pintura." Isso é algo que levo comigo. E para fechar esse Camarote 21 especial sobre arte urbana, nós vamos conhecer uma dupla que faz um trabalho mítico. O duo espanhol Pitti e Avo conecta o grafite com a mitologia greco-romana. Obras que combinam arte de rua com antiguidade clássica. Essa é a marca registrada do duo de artistas espanhóis Pitti e Avo. Esta escultura, por exemplo, é inspirada num trabalho do poeta grego Aristófanes, que data do ano 421 a.C. São as raízes de onde viemos. A cultura mediterrânea é baseada na cultura greco-romana. Acreditamos que para construir um futuro, primeiro você tem que conhecer o seu passado. E também é uma forma de contar histórias, algo que no passado os artistas já faziam. Achamos que este é um bom momento para uma nova interpretação de antigos mitos. Os murais da dupla Pitti e Avo estão espalhados pela cidade de Valência. Imagens em grande formato que remontam à arte da antiguidade. Deuses, titãs e cavalos alados em grafites coloridos. Pitti e Avo já são conhecidos na cena da arte de rua. Os deuses e deusas da dupla estão espalhados por diversos países. Portugal, Estados Unidos, Bélgica e Holanda. O nosso trabalho flui porque fazemos isso juntos já há muitos anos, nos conhecemos bem. Vamos nos revezando na pintura, alternando camada por camada e no fim temos uma obra em conjunto. O importante é confiar um no outro, não ser egoísta e pensar sempre no produto final. E a arte da dupla muitas vezes também se desloca da rua para os museus, como nesta exposição no Centro del Carmen, em Valência, realizada no primeiro semestre de 2019. Alguns dos textos parecem grafites sem muito sentido, enquanto outros se referem diretamente ao estilo mitologia urbana, como a dupla denomina seu trabalho. É uma questão de estilo. Cada artista tem uma base, referências, algo que o inspira.
No caso deles, Pete e Avo encontraram nessas representações clássicas o estímulo para realizar a própria arte. Encontraram uma fórmula de sucesso e que é reconhecida como um estilo próprio. Inspiração para os trabalhos eles encontram em coleções de antiguidades de vários museus. A escultura Paz, encomendada pelo governo de Valência para o tradicional Festival Las Fallas de 2019, começou a ser confeccionada em 2017. É a primeira vez que nos dão a oportunidade de criar uma obra de grandes dimensões. Para nós, como cidadãos de Valência, é uma honra poder fazer algo que provavelmente nunca tenha sido visto antes na cidade e no Festival Las Fallas. A escultura da dupla se mostrou um tanto diferente das obras que normalmente fazem parte do Festival Las Fallas. A festa típica de Valência acontece anualmente e apresenta grandes bonecos de papel machê ou madeira, figuras bem caricaturais. Desde 2016, o Festival Las Fallas de Valência é considerado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Mas o que será que os valencianos acharam da novidade em uma festa tão tradicional? Prefiro as esculturas tradicionais, mesmo entendendo que temos que inovar e que alguns artistas preferem trabalhar com novas formas e materiais. Acho que temos que modernizar o festival. É importante para todos que ele não seja sempre o mesmo. O festival se encerra tradicionalmente com a queima dos bonecos espalhados pela cidade. E com a escultura de Pete Avo não foi diferente. Afinal, a arte de rua nunca fica mesmo para a eternidade. Esse foi o Camarote 21 especial sobre Street Art, uma edição dedicada aos artistas que reinventam a paisagem urbana. Quem gostou e quiser rever, o programa já está online na nossa página e no YouTube da DW Brasil. Semana que vem tem mais, a gente se vê!